sobre Byung-Chul Han e o texto que foi publicado aí no El País do Byung-Chul Han, que é o texto chamado Teletrabalho, Zoom e Depressão, né? O filósofo Byung-Chul Han diz que exploramos a nós mesmos mais do que nunca. Então, segue-se aqui algumas questões aqui que eu vou linkar do texto para fazer alguns comentários em detrimento de algumas obras que o próprio Byung-Chul Han, que já foi abordado inclusive aqui no canal, né? Se você tem interesse em ajudar aqui o canal, segue aí o número do Pix aí posteriormente aqui embaixo na descrição, e aqui eu vou elencando aí alguns pontos aqui do texto para poder sair elaborando aqui sobre os pontos que eu acho mais interessantes aqui sobre o texto do Byung-Chul Han. Então, um trecho que diz o seguinte: em meu ensaio sobre Sociedade do Cansaço, publicado pela primeira vez há 10 anos, descrevi a fadiga como uma doença da sociedade neoliberal do rendimento. Nós nos exploramos voluntária e apaixonadamente, acreditando que estamos nos realizando. O que nos esgota não é uma coerção externa, mas um imperativo interno de ter que render cada vez mais. Nós nos matamos para nos realizarmos e nos otimizarmos. Nos esmagamos à base de ter um bom desempenho e fazer uma boa imagem. Prossegue. Na sociedade neoliberal do rendimento ocorre uma exploração sem autoridade. O sujeito forçado a render, a explorar a si mesmo, é ao mesmo tempo senhor e escravo, por assim dizer. Cada um carrega consigo seu próprio campo de trabalhos forçados. E aqui eu faço uma pausa para um comentário, né? Realmente, a predisposição que temos no tipo de trabalho que vem sendo desenvolvido, principalmente aqui no Brasil, acerca que a pandemia vem por agravar essas questões, né? da questão da flexibilização dos direitos trabalhistas que já vem sendo exercidas a partir de 2016. E aqui tem uma questão, né, que esse texto do Byung-Chul Han ele se encontra em alguns pontos com a perspectiva brasileira e se afasta em outros sentidos. Eu não sei se eu vou conseguir elencar todos os pontos aqui, mas a questão que se dá é o seguinte: a flexibilização das leis trabalhistas, elas já lançam mão, de certa forma, de uma maior responsabilidade acerca do indivíduo que trabalha pela questão do seu próprio fracasso, né? Responsabilizar o indivíduo por estar mal localizado naquele determinado contexto social. Mas aí o que se dá aqui, novo fenômeno que vem ocorrendo, segundo aqui as próprias palavras do Byung-Chul Han, é elaborado a partir da questão desse autopoliciamento, né? Dessa autoexploração, quando o trabalhador, ou o indivíduo que se explora, que se cobra, né? Ele tem essa sensação de liberdade, né? Diferentemente daquilo que Foucault teria elencado como a noção do panóptico, né? Que o panóptico, na verdade, seria justamente uma concepção de cerceamento, né? De observação, que perseguiria o indivíduo, né, acerca da sua noção, acerca das prisões, né, fazendo essa correlação aqui com Foucault, de estar sendo sempre vigiado. Isso teria, de certa forma, sendo transportado, né, para a noção dos trabalhos mais contemporâneos e atuais. Só que aqui em Byung-Chul Han não é apenas essa questão do panóptico que há essa percepção de um determinado cerceamento, de uma observação, de um grande outro, como diria Lacan, acerca da realidade, mas sim uma questão que se daria muito mais por uma autocobrança do indivíduo que se sente responsável, né, pelo seu próprio desempenho, e existe essa necessidade de sempre se autocobrar para poder se predispor, para melhorar, para poder se adaptar a essa lógica neoliberal que responsabiliza o indivíduo pelo seu próprio fracasso, né? Então, seguindo aqui o texto, palavras do próprio Byung-Chul Han colocando aqui. Nisso, isso difere do sujeito obediente, que tem relação com essa questão do panóptico, né? Da prisão panóptica, né? Que está relacionada lá em Vigiar e Punir, né? Que eu usei como exemplo para informar sobre a questão dessa diferenciação que há aqui sobre o indivíduo que tende a ter essa sensação de um olhar que o persegue, em detrimento de uma autoperseguição calcada por ele mesmo, né? E aí ele segue aqui no texto. Nisso difere o sujeito obediente da sociedade disciplinar, que Foucault descreve em seu livro Vigiar e Punir. Mas Foucault não se deu conta do surgimento da sociedade neoliberal do rendimento
na qual exploramos voluntariamente, palavras de Byung-Chul Han. Então, o que caracterizaria, segundo Byung-Chul Han, o sujeito dessa sociedade, que quando é forçado, entre aspas, a render, explora a si mesmo, é justamente esse sentimento de liberdade. Explorar a si mesmo é mais eficaz do que ser explorado por outros, porque envolveria a sensação de liberdade. Kafka já expressara com muita exatidão essa liberdade paradoxal do servo que se acredita amo. Um de seus aforismos diz: o animal arranca o chicote do dono e chicoteia a si mesmo para ser amo, sem saber que isso nada mais é do que uma fantasia gerada quando na correia do chicote do amo se tornou um novo nó. E segue. Esse animal que açoita a si mesmo encarna o sujeito forçado a render e que, explorando a si mesmo, se imagina livre. E aí tem uma série de questões que o Byung-Chul Han vai elaborar acerca da questão da pandemia, né? Um diálogo dele aqui com o Zizek, eu deixo aí o link do artigo na descrição, né? E aí ele fala da questão do esgotamento, né? A sociedade do cansaço, né? E como essa perspectiva da sociedade do cansaço foi maximizada nesse período de pandemia, né? Essa autocobrança sempre designa o indivíduo sempre trabalhar. Ele dá um exemplo aqui, num nível baixo de frequência em todos os sentidos, né? Em termos de animação, em termos de sentido de vida, em termos de autenticidade, né? De vida. Porém, a sensação da pandemia, inclusive as consequências do Covid-19, né? Que causam sequelas que são duradouras, né? Que causam minimamente, que é conhecido atualmente, né? Por alguns diagnósticos científicos, por uma fadiga duradoura que é cansada, né? Que é causada, na verdade, em cima desses indivíduos. O que ocorre é justamente uma maximização dessa sociedade do cansaço através dessa perspectiva do coronavírus. Ele faz um paralelo, né, dessa sociedade do cansaço que já funcionava dessa forma na sua normalidade, e agora isso é maximizado, e agora o indivíduo é muito mais, se sente muito mais fatigado, né, muito mais responsável por realizar determinadas atividades, só que agora existe o agravante patológico, o agravante de um estado de saúde pública que agrava essa questão do cansaço a partir de consequências e sequelas a partir do vírus. E por muitas vezes o indivíduo, segundo a palavra do próprio Byung-Chul Han, se sente incapaz até de encher um copo d'água e tem que agir e perdurar nessa sociedade, responsabilizando apenas a si mesmo, né, para poder obter o mínimo de sucesso ou o mínimo de encaixe nessa sociedade dessa lógica neoliberal, né, que delega a esses indivíduos a responsabilidade pelos seus próprios fracassos, né, em certo sentido. Então é que ele cita o Zizek, né? Zizek não analisa esse cansaço fundamental, que não afeta apenas a sociedade ocidental, como também parece representar um fenômeno global. Claro, aí ele elenca que a fadiga não vem só da pressão interna, mas também da pressão externa. Não só a autoexploração esgota, também a exploração por outro, mas também a exploração por outros. Ele fala dessa autoexploração interna, né, que é causada, logicamente, por conta de um contexto social, dessa ideologia neoliberal que predomina no âmbito dos discursos e que é disseminada muito mais atualmente. Aí eu já vou para a parte final do texto, porque tem outras questões aqui que ele procura elaborar, não quero deixar esse vídeo muito longo, né, sobre como essa ideologia neoliberal é disseminada não só através dos aspectos sociais comuns, como também através das redes, né. E lá no final ele segue a seguinte questão, né? Que vai elencar uma necessidade que vai dialogar com uma perspectiva de sociedade da sobrevivência, né? Que além de dialogar com essa questão do ponto de vista econômico, né? De uma suposta não responsabilidade social por parte de órgãos órgãos estatais e etc, governamentais, por conta do indivíduo. O indivíduo tem que se responsabilizar por si mesmo. Além disso, há a questão desse cerceamento, ou desse cercar-se do indivíduo por ele mesmo, também na questão no que concerne à saúde, né? Além do mais, ele fala da questão de como o isolamento ele nos torna muito mais paranoicos em relação ao nosso próprio narcisismo, né? E aí, em certo sentido, isso faz sentido aqui no Brasil e também não faz ao mesmo tempo, porque aqui o isolamento ele nunca aconteceu de fato,
né? Sempre um isolamento meia boca, mas há, em certo sentido, essa questão do deparar-se com si mesmo o tempo todo nas redes sociais, que é inclusive o que eu estou fazendo agora, né? É se olhar para si mesmo e tentar lidar com essa sua própria autoimagem. Ele elenca de como esse período, né, na nossa sociedade vem elencando, inclusive, problemas de cunho psicológico acerca dessa questão de lidar com essa autoimagem, de lidar com a autoaparência, que de certa forma está elencada a essa projeção do narcisismo que faz, em algum sentido, aumentar a distorção, inclusive, da autoimagem, a preocupação com a determinada autoimagem, inclusive aumentando problemas de ordem psicológica e problemas de ordem dessa autoimagem, fazendo inclusive com que essas pessoas procurem muito mais cirurgias estéticas para poder que se contentem muito mais com essa perspectiva da sua imagem, né? De estarem se deparando o tempo todo com o seu próprio rosto nas redes sociais, e essa necessidade, né? Isso maximizou. Só que isso aqui no Brasil é meio verdade, né? Porque na verdade as redes sociais sempre funcionaram como um mecanismo, de certa forma, de angariar espaços, dos espaços mais variados, e o isolamento nunca ocorreu de fato, né? As redes sociais são muito mais um mecanismo de fuga para esses indivíduos, em certo sentido. E aí ele fala na questão da sociedade da sobrevivência, né? Que é delegada a esse estado de saúde paranoico o tempo inteiro, né? Dessa autocobrança e um desejo de sobrevivência a qualquer custo, né? Que é pregado, que é quase que disciplinar, que faz com que os indivíduos, de certa forma, percam o prazer em viver, né? E busquem apenas o tempo todo esse cerceamento através dessa noção da sobrevivência. E aqui ele cita: a sociedade da sobrevivência perde completamente a capacidade de valorizar a qualidade de vida. Até o prazer é sacrificado no altar de uma saúde entronizada como objetivo em si mesma, que Nietzsche já chamava de nova deusa. Também a proibição rigorosa de fumar, aí que ele cita uma questão, remete à histeria para sobreviver. A sobrevivência deve substituir o prazer. Aqueles que se preocupam unicamente em sobreviver não podem desfrutar. O prolongamento da vida acaba se tornando o valor supremo. Nos sacrificamos voluntariamente pela sobrevivência. E tudo o que torna a vida digna de ser vivida é colocado em sobreposição. Não é necessariamente que você não deva cuidar da sua saúde, sabe? Mas é esse estado paranoico o tempo inteiro de vigilância acerca de uma prioridade apenas acerca dessa sobrevivência, de poder viver mais, né? E muitas vezes você se coloca diante desse estado e aí vem a seguinte questão, né? Será que você realmente está vivendo de uma maneira, digamos, que você poderia considerar viver autenticamente, né? Ou você só está o tempo inteiro se policiando acerca de determinadas questões para poder viver, para poder exercer-se de acordo com determinados parâmetros que são estabelecidos, né? E aí, para finalizar, ele fala da questão aqui da depressão que vem crescendo aí, né? A partir dessa questão da pandemia, que causa esse desencontro, né, dos indivíduos que se responsabilizam por si mesmos acerca dessa ideologia neoliberal, né? E em certo sentido isso vai comprometendo, né, esse encontro desses indivíduos consigo mesmos, né? E essa análise que se daria por essa responsabilidade de si, que vai de certa maneira deteriorando, né, a representação de si mesmos para esses indivíduos e faz com que eles desemboquem na depressão, né? E aumentem massivamente a questão do suicídio globalmente falando, mas especificamente aqui ele fala da questão do âmbito oriental, né? Que a taxa de suicídio vem crescendo justamente diante desse cenário pandêmico, né? Que faz com que essa ideologia neoliberal seja maximizada na cabeça desses indivíduos e o status de fracasso e de estagnação econômica de um modo geral que recai sobre o colo dessas pessoas se torna um fardo insuportável, digamos assim, né? Então, resumidamente é isso, né? Tentei resumir aqui os pontos principais aqui do texto. Se você gostou do vídeo, deixa teu like. Se não gostou, deixa o dislike, deixa teu comentário. Referências na descrição. Se puder ajudar o canal a melhorar a qualidade do vídeo e do áudio de um modo geral,
Deixo o Pix na descrição, albertoquelevra, klevra@gmail.com, e é isso, valeu.